agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Vamos receber a palavra de Deus agora, amém? Levanta o teu coração, diga assim comigo: Senhor, fala comigo, mais uma vez. O Senhor falou tanto esses dias, minha alma está cheia, mas eu quero transbordar. Fale mais, Senhor, que a tua medida é assim, ela é transbordante, em nome de Jesus, amém. Vamos receber a diaconisa Sheila, vamos aplaudir o Senhor. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pode se sentar. Responsabilidade, né? Depois do culto de ontem, uma palavra tremenda, uma autoridade que o irmão pegou aqui, né? Hoje de manhã também te ouviu tanta coisa. E agora Deus vai continuar falando conosco, em nome de Jesus. E eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas, porque tudo que Deus Ele fala para nos ensinar, Ele fala para nos orientar. E muitas vezes não é aquilo que a gente quer ouvir, né? Mas às vezes é preciso ouvir um puxãozinho de orelha, uma palavra assim mais dura, porque muitas vezes é assim que a gente aprende, né? Muitas vezes é no sofrimento mesmo, é nas dificuldades que o Senhor nos ensina. E como é o culto da família, eu não quis fugir do tema e eu estava orando ao Senhor, pedindo para Deus uma palavra que falasse sobre família, que falasse sobre filhos, sobre casamento. E eu abri em Efésios, na verdade eu abri em Efésios para ler no capítulo 6, que é bem conhecido, e fala sobre a armadura de Deus. Mas quando eu fui olhando do lado, aí Deus falou comigo: não é sobre a armadura de Deus que eu quero tratar, e sim com casamentos, e sim com os filhos. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios 5, a partir do versículo 22, que diz no título, né, deveres conjugais. Vamos achar? Vamos lá. 5, 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. E eu me lembro assim, quando eu era novinha ainda, e eu sempre tive o sonho de casar.
Desde criança, assim, eu falava, eu quero casar nova, com os 22 anos, 23, eu quero casar de noiva. Era um sonho, assim, que eu tinha, né? E aí vai passando o tempo, a gente vai ficando mais velha, assim, né? A gente vai achando que aquilo vai ficando no esquecimento, né? E eu me lembro que uma vez eu fui até lá no Shopping Center Norte, e lá tinha, não sei se hoje ainda existe essas coisas, né? Na época existia. Era um homem que ele tocava uma musiquinha e um papagaio ia tirando aqueles, com o bico dele, um papelzinho, né? Isso mesmo. E aí eu fui tirar lá a sorte, né? Também de falar. Ai, irmã, se era verdade ou não, mas eu sei que aconteceu na minha vida hoje. Então, mas na época falava que eu ia me casar e que eu ia ter um casal de filhos. Então ali eu acho que Deus já estava selando na minha vida, independente daquele papagaio saber da minha vida ou não, né? Mas aí tudo bem, né? E foi passando tudo, até que eu consegui realizar esse sonho, né? De me casar. Na minha casa nós somos em 12 irmãos, 9 mulheres. E aí só eu e mais uma irmã que casou assim na igreja, direitinho, de noiva. Os outros não, os outros se amigaram, foi casamentos assim, mais para sair de casa, sabe? Para largar o pai e a mãe e viver por aí, né? Mas eu não, eu quis fazer tudo certinho porque eu quis que esse sonho realizasse na minha vida, né? Então foi quando eu conheci a Cristo e depois eu conheci o meu marido. Então a gente foi, se casou, tudo como todos já sabem, né? Da nossa história. E só que no começo do relacionamento a gente sabe que não é muito fácil, porque hoje quem casa nos dias de hoje, assim, vamos supor, né, aqui na igreja, que nem a Bart e o Maurício, que casaram não faz muito tempo, né? Eles tiveram o apoio do pastor, tiveram um tratamento, só que a gente não tinha nada disso, né? A gente casou, foi o pastor que abençoou o nosso casamento, tudo, mas a gente não tinha aquela instrução, nem dos meus pais, e nem eu acredito que o Leandro nem muito da mãe, e também a gente não tinha dos pastores. Então a gente tinha o quê? A gente casou e tinha que se virar, aprender a viver e bola pra frente. Só que no dia a dia é difícil, porque é no dia a dia que você conhece a pessoa, que você conhece os costumes dela, o que ela agrada, o que ela não agrada, o que ela faz que te irrita e vice-versa, né? A gente vai convivendo, a gente vai aprendendo a conhecer a pessoa. E no começo é sempre difícil, porque você vai se conhecendo. E no começo foi difícil para nós, até com 6 meses de casados, assim, ele chegou a pegar meus braços e me chacoalhar, assim, pra eu acordar pra vida, né? Eu precisava de acordar, eu tava acorda. Porque às vezes a gente, como a gente não tem instrução, a gente sofre com a situação, porque a gente tinha um Deus, tudo, mas a gente não tinha orientação nenhuma. Quando o Leandro foi levantado a pastor, coitado, nem a palavra ele conhecia. Então foi uma coisa assim muito inconsequente assim na época, né? Mas em tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus vai nos ensinando, né? E a gente vai aprendendo que a submissão e o amor são 2 ingredientes básicos para um bom casamento. Porque Deus ele instituiu o casamento, ele uniu o homem e a mulher. E aqui, como a gente leu o que Paulo deixou para nós, o marido ele é o cabeça do lar. Deus instituiu o homem como cabeça. E nós devemos essa submissão a ele. Nós devemos esse respeito ao nosso marido. Nós sabemos o nosso lugar de mulher. Não adianta a gente querer, muitas vezes, fazer o papel do homem dentro de casa. Pegar com as mãos aquilo que é para o homem fazer. Deus instituiu o homem para ser o guerreiro do lar. Deus instituiu o homem para ser o provedor do lar. E nós, as intercessoras pelo nosso lar, pelo nosso marido, pelos nossos filhos. E apoiadora, Deus colocou a gente para ser o apoio deles. Nas dificuldades, a gente está ali do lado deles, orientando, aconselhando, que muitas vezes um não pensa direito numa solução, mas o outro junto acaba pensando, e os dois conseguem resolver juntos os problemas, né? Mas a gente vê, irmãos, que tem muitos lares que é o marido, é a mulher que toma conta do lar, toma conta do marido, manda mesmo no marido.
E é triste a gente ver isso, porque a gente fala, né, até que a morte os separe. Mas você, com essa atitude, a gente está o quê? Fora da palavra do Senhor. Porque é o homem que é o cabeça do lar, não é a mulher. E tem mulher que quer ser o homem dentro de casa, quer tomar as decisões, quer tomar a frente de tudo, e o homem parece um banana, desculpa eu estar falando assim. Mas tem casos que a gente vê nítido assim, casos que o homem não tem palavra dentro de casa. É a mulher que grita, é a mulher que põe o homem no lugar dele. E é lamentável esse tipo de coisa, porque eu acredito que Deus não está nesses negócios. Deus, ele não habita nisso, porque senão a palavra de Deus é mentirosa, né? Deus não tinha separado o homem para uma função e a mulher para outra, se fosse para a gente inverter aquilo que Deus mandou, né? E é lamentável a gente saber que tem casamentos destruídos por causa disso, né? Traições, porque por mais que o homem seja ali aquele banana, mas chega uma hora que o inimigo já entra mesmo, né? E ele entra com laços, mulheres que ele põe no meio do caminho, pratos que ele oferece, e é onde acontecem muitas traições. Aí a gente vai e se lamenta, né? Ah, separou. Mas por que será que separou? Ninguém se separa à toa, ninguém chega a uma traição à toa, ninguém olha uma mulher, ai, me apaixonei. Não, tudo tem um início, né? E às vezes o início é um probleminha no casamento que vai se estendendo e que a gente não procura mudança, não procura melhorar, não procura colocar as coisas cada uma no seu lugar, e é onde a gente dá brecha para o inimigo entrar. Então nós temos que estar bem vigilantes nessa parte, irmãos, e saber que o inimigo, hoje a função dele é destruir famílias. A função dele principal hoje é acabar casamentos, é acabar com os filhos, é tirar pastores de ministério, é tirar filhos de dentro da igreja. Então a gente sabe que hoje a ação do inimigo aumentou muito. Eu lembro assim, uns anos atrás a gente não via tanta coisa que a gente vê hoje, tantas coisas sendo faladas como a gente vê hoje. As coisas hoje estão muito assim explícitas, muito abertas, e a gente vê a ação do inimigo claramente. Às vezes você olha para um casamento, você já vê ali o que precisa ser mudado, mas a pessoa está dentro dele, a pessoa não vê, ela não consegue enxergar. E muitas vezes também não procura ajuda, né, para mudar. Acaba vivendo tudo aquilo lá sozinho, entre quatro paredes, e aquilo vai se estendendo até que chega uma hora que a gente vê que não dá mais, né? E eu estava me lembrando, quando Deus colocou essa parte de traição assim, sobre Davi, né? Davi, ele era um rei e ele tinha todas as mulheres que ele queria, que ele quisesse, mas uma chamou a atenção dele e uma levou ele ao pecado e uma levou ele ao adultério. A gente vê assim que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a gente vê que a atitude dele gerou uma maldição grande na família dele. Teve uma filha estuprada, um filho matou o outro, e a gente vê assim que foi uma coisa assim triste que aconteceu na história de Davi. Foi um período que ele viveu ali por consequência de um pecado, por consequência de onde ele colocou o olho dele onde não deveria, que era em outra mulher. E muitas vezes a gente está com o olho onde não é para estar. Muitas vezes a gente está colocando o nosso olhar, o nosso coração naquilo que não é de Deus, naquilo que não tem parte com Deus. E nós temos que estar vigiando nisso. Eu acho que não sei se foi no domingo retrasado ou passado que teve até a aula na escola bíblica que falava, né, sobre o pecado. Se seu olho te faz pecar, então arranque ele. Se sua mão te faz pecar, então arranque ela. É melhor você entrar no céu sem uma dessas partes do que você não entrar. E eu levei aquilo assim muito no meu coração, porque é verdade, às vezes a gente tem atitudes assim que a gente pratica, que a gente acha que aquilo não vai interferir em nada na nossa salvação, mas vai, porque isso gera o pecado, e Deus, ele não se agrada do pecado. Deus, ele abomina o pecado, né? Ele ama o pecador, mas nós não devemos se aproveitar disso, porque ele nos ama para ficar pecando. Então nós temos que estar vigilantes a todo o tempo. E a segunda parte, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês,
É em Efésios também, no capítulo 6, que fala deveres de pais e filhos. Que diz assim no versículo 1: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quando eu li esse versículo, Deus falou muito no meu coração sobre os dias atuais, sobre o que a igreja hoje, o mundo está enfrentando, né, com os filhos. Porque a gente, eu lembro assim, quando eu era, acho que eu tinha uns 11, 12 anos, e meu irmão, eu tinha um irmão já mais velho, né, e uma vez ele chegou em casa e ele cortou o cabelo assim, tipo aquela crista de galo, assim, acho que ele era roqueiro, nem lembro o que ele era, porque coitado, ele já foi de tudo quando ele era novo. Mas ele cortou o cabelo, então ele ficou tudo careca e só aquela crista de galo, assim. Aí quando ele entrou em casa, meu pai olhou e falou pra ele: que é isso? Você pode ir lá e raspar esse cabelo, que aqui você não vai morar com esse cabelo, não. Aí eu lembro que na mesma hora ele saiu e voltou carequinha depois, porque ele teve que tirar a crista. Mas ele parecia uma crista, né? Mas aí eu lembro que ele ficou com muita dó dele, mas ele obedeceu meu pai. Ele poderia ter sido rebelde, mas eu não vou, não sei o que, então eu vou embora, né? Mas não, ele obedeceu o meu pai. Ele voltou, tirou tudo aquilo e voltou. E aí eu estava me lembrando, né, que meu pai deixava a gente sair, como a gente era um monte, né, a gente era tudo escadinho. Então ele deixava a gente no parquinho que tinha do lado de casa, tudo, mas era assim, ele falava 10 horas em casa. Às vezes o parquinho estava bom, a gente ficava lá até tarde, quando entrava em casa ele já estava ali tudo no escuro. Aí só levava os tapão na cabeça. Eu falei 10 horas, não falei 10h30. E a gente, da outra vez, a gente já tomava cuidado para não passar do horário. A gente... hoje assim a gente dá risada, né? Mas ele educava assim, dessa forma. Então, graças a Deus, hoje nós somos em 9 irmãos, mas a gente não perdi meus irmãos assim, em drogas, não perdemos assim, eles em dessas coisas assim, ruins para o mundo. Minhas irmãs também, né? Hoje são todas casadas, só minha irmã mais velha que não casou, mas todas vivem lá às vezes em pé de guerra com os maridos, mas estão lá, né? Tudo se virando. Mas nenhum assim se perdeu da forma assim que a gente poderia até imaginar que fosse, né? Pelo tanto de filho que eles tinham, né? E eu lembro que a gente tinha esse temor, a gente tinha esse medo assim dos nossos pais, né? E hoje, infelizmente, hoje quando a gente vai dar às vezes uma bronca no filho, eles querem falar mais alto que a gente. Você vai chamar atenção, eles querem te responder mais alto do que você fala. Não tem mais assim aquele respeito que tinha antes. Ou a gente está muito mole, né, como pai e mãe, ou eu não sei se é eles que andam desafiando muito a nossa paciência, né? Porque às vezes isso falta. Mas a gente vê que são épocas diferentes, que são tempos diferentes. Hoje a gente tem que tomar cuidado para falar com o nosso filho. Porque se você é mais bruto para falar, a gente já fica com medo. Mas se eu falar e eu perder meu filho para o mundo? Mas e se eu bater nele, ele ficar com raiva e ir para o mundo? Eu não sei, não, se vocês são assim, mas eu temo muito essas coisas. Eu me preocupo muito com os meus filhos. Eu tenho medo deles se perderem, deles perderem a vontade de vir para a igreja e ir para esse mundo. Porque a gente vê jovens, a gente vê adolescentes. A gente está estudando agora, faz 1 ano e meio já, graças a Deus a gente logo está terminando. E a gente vê cada coisa assim na escola que eu fico horrorizada. Falo, meu Deus do céu, eu não sabia que estava tão assim não. Mas basta você estar no meio ali para você ver como o mundo está. Quando a gente passa por essa praça aqui, a gente vê meninas de 12, 13 anos, meninos de 12 anos fumando maconha, como se fosse assim uma coisa normal, uma coisa liberal. E a gente olha e a gente fala, poxa, a gente tem nossos filhos nessa idade, imagine para as mães, né? Às vezes as mães nem sabem, eu penso desse jeito. Às vezes a mãe não sabe nem onde o filho está, o que o filho está fazendo. E a gente tem que muitas vezes agir, irmãs, como investigadora.
Eu sou muito assim, eu levo tudo a fundo. A gente puxa celular, eu ligo para a escola, eu procuro estar sempre ali. Eu oro muito a Deus e Deus me mostra, às vezes, coisas assim, sonhos, que eu vou atrás saber. Então nós temos que ter esse sentimento mesmo de mãe, mas nós temos que ter também muita sabedoria para lidar com os nossos filhos. Porque muitas vezes, irmãos, eles acham que a gente é bobo. Ah, meu pai não fala nada, então é bom, deixa ele achando, né? E não, irmãos, pelo menos eu sou ligeira. Nem tudo eu deixo passar, não passar não. Eu vou a fundo, meus filhos sabem como eu sou. E assim, irmãos, que a gente tem que ser, para a gente não perder os nossos filhos dentro da igreja. Porque a pior coisa é você perder seu filho dentro da igreja. É você achar que seu filho está aí do seu lado, mas você não sabe o que ele faz fora. Você não sabe o que ele faz quando você não está olhando para ele, quando você não está vendo ele. Semana passada eu estava em casa e uma amiga me mandou uma mensagem, né, de uma outra conhecida dela, que a filha tem 19 anos e a filha dela chegou nos pais e falou que ela era lésbica, que ela gostava de mulher. E aí ela falou pra mim: Sheila, o que eu falo pra ela? Eu não sei o que falar. Eu falei: nossa, mas ela é crente, tudo? Ela falou: a menina cresceu na igreja. Eu falei: meu Deus do céu. Aí o que a gente vai falar, irmãos, com uma pessoa dessa? A mãe arrasada, a menina não quer, lógico, né? Não quer mais saber de ir pra igreja, porque agora ela já confessou que ela gosta de mulher, que ela vai fazer o que dentro da igreja, né? E aí na hora eu fiquei pensando, falei: nossa, o que a gente vai falar pra uma mãe dessa, né? Falei pra ela: orar. A gente tem que orar, não aceitar essa situação, porque a Bíblia abomina isso. Eu achei até interessante, porque o Elias fez a pergunta para o missionário de manhã e ele respondeu exatamente isso, né? A gente não tem que aceitar porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, a gente vive a Bíblia, irmãos. Então a gente tem que falar o que está escrito aqui, e Deus abomina isso. Aí eu até falei para ela: tem que dar muito amor para essa menina. Fala para a mãe estar perto dela, não abandonar, não jogar fora por causa disso, porque é filha dela. E tem que orar para Deus repreender esse mal. Foi exatamente o que eu falei para ela, né? Mas depois eu fiquei pensando nessa mãe. Porque a gente, irmãos, como eu sonhei um dia de me casar de noiva, eu sonho para os meus filhos também. Então eu acho que é o sonho de toda mãe. É levar seu filho ao altar e vice-versa. Aí seu filho vai chegar para você com uma revelação dessa, irmão, demoníaca. Porque hoje parece que é uma coisa normal. Você vê menina nova, se agarrando, se beijando como se fosse uma coisa comum. E a gente olha aquilo, a gente fica o quê? Então chegou ao ponto assim, que a gente muitas vezes não sabe nem como agir. E o inimigo está operando. Por quê? Muitas vezes os filhos não querem saber de obedecer os pais. Muitas vezes a gente fala: não vai, não faz isso. Não, mas eu vou, não tem nada demais, deixa eu ir. Ele vai. Aí vai, acontece alguma coisa. E aí depois? A nossa responsabilidade como pai e mãe. A gente vê situações assim, casos nítidos, que a gente acompanha assim, que filha de 13 anos sai com um menino que usa droga, e aí a mãe sabe, entre aspas: não, mas não acredito, é mentira, eu ponho a mão no fogo pela minha filha. E você sabe que aquilo pode ser verdade e você insiste naquilo, mas não, irmãos, nós temos que estar assim atentos, porque nós estamos na casa do Senhor, mas nós não devemos estar com nossos olhos, nossos ouvidos tampados, não, para a realidade. Verdade. Nós temos que estar enfrentando isso de frente, orar mesmo pelos nossos filhos, expulsar essa coisa demoníaca de gay, de lésbica, como se fosse uma coisa assim normal. Não devemos, porque tem muitos jovens hoje se perdendo. Tem muitos jovens dentro da igreja se perdendo. Dentro da igreja. Leva uma vida que dentro e fora da igreja vive outra. E Deus, Ele mostra, irmãos, Deus não deixa nada encoberto. Eu sempre falo para os meus filhos: não faça nada escondido, porque Deus mostra. Deus, Ele mostra. Basta a gente estar na posição, basta a gente estar orando, porque Deus, Ele mostra.
E Deus, Ele não mostra porque Ele é ruim. Ele mostra porque Ele ama, porque Ele quer cuidar, porque Ele tem obra na sua vida. Os jovens, a gente fala, uma vez até ouvi, acho que foi até o pastor Samuel que falou, que a gente tem mania de falar, os jovens é o futuro da igreja, a criança é o futuro da igreja. Não, irmãos. Eles são a realidade de hoje. E se a gente ficar com essa mentalidade que eles são o futuro, será que vai ter futuro? Será que vai ter jovem no futuro na igreja? A gente não sabe se vai ter, porque do jeito que está o mundo aí fora. Então nós temos que orar, jejuar, guerrear mesmo, para que nossos filhos não venham se perder da presença do Senhor, que nossos filhos venham estar firmes na presença do Senhor, que realmente eles venham ter encontros com Deus, que eles venham ter experiências com Deus, porque não adianta a gente falar, não, eu já fui no mundo, eu já fui do mundo, e o mundo é assim, assim, assim. Muitas vezes eles não acreditam no que a gente fala, né? Não, mas eu tenho que conhecer para ver. E o que esse mundo tem para oferecer para vocês? Não tem nada. Nada a não ser essas porcarias que a gente está vendo aí hoje. Droga, essa epidemia de, nem sei qual o nome, narguilha, sei lá como se diz, que agora virou moda isso também. Eles gastam 300, 400 pau nisso aí, comprando esse monte de porcaria. Ah, não, mas isso, a gente ouviu de pai falar, não, mas isso tem nada a ver não, isso é só homecência, não sei o quê. Então, quando a pessoa já acha que é normal, irmãos, é difícil você debater, né? Porque eu não acho normal. Uma coisa que vai destruindo a pessoa por dentro, que vai consumindo ela, que eles falam que não viciam, mas tem o irmão do Leandro que estava comentando de um vizinho lá dele, que o menino fica andando para lá e para cá com abstinência de baforar aquilo, então quer dizer que vicia, porque senão ele não ia estar desse jeito, né? E ele é novinho, acho que tem 17 anos. E disso vai para quê? Vai para mais, porque ele vai ficando insaciado, vai querendo cada vez mais, e aquilo vai ficando incontrolável, até que chega uma hora que vai para uma droga maior, uma droga mais forte, e acaba se perdendo de vez, né? Na semana passada também achei muito interessante, porque essa minha amiga mandou mensagem, e depois a minha irmã me mandou mensagem também, que mora no interior, falando do meu sobrinho, que meu sobrinho está viciado agora, já passou com crack. E eu lembro, irmãos, quando ela foi embora daqui, a gente teve um sonho com ela, e a gente falou para ela, não vai. Ela estava bem na igreja, a gente já estava dando um pouquinho de trabalho. Não vai, não é para você ir. Não, mas eu vou porque eu vou comprar minha casa, não sei o que foi. E hoje ela está lá sofrendo, está sozinha porque está longe da gente, não tem como a gente estar indo vê-la porque é 6 horas de viagem. Aí ela mandou mensagem para mim desesperada, falando que estava com vício do crack já, que estava vendendo até arroz, até pacote de arroz dela para usar o crack. E que ela passou mal, que ela quase matou ele enforcado, porque ele vendeu o último par de tênis do irmão. Ali no desespero ela foi para bater nele, quase enforcou ele. E é triste a gente ouvir essas coisas, porque é um desespero. E você, como que você vai ajudar? Só orando, não tem como a gente agir, irmão, se a gente não está na palavra do Senhor. Eu falei para ela, você tem que orar para Deus libertar ele, vai se fortalecer na igreja, você também abandona os caminhos do Senhor, não se afirma. E conhece a palavra, é desviada, então é complicado. Porque as pessoas querem a bênção, mas não querem saber de Deus, não querem ter um encontro com Deus, não querem ter uma renúncia de vida, igual foi falado ontem aqui, hoje de manhã. A pessoa não quer ter uma renúncia a nada. Ela acha que vai estar tudo caindo do céu, e não é assim. A gente tem que negar o nosso eu todos os dias, todos os momentos. E isso não é fácil, irmãos, isso não é fácil, porque as coisas do mundo é legal, é gostoso de viver, é divertido, mas leva ao inferno. Leva ao inferno. E se você está aqui na igreja, você acredita realmente que tem o céu e o inferno, e se você não sei como que é a sua vida fora da igreja, porque eu não sei, eu sei da minha, às vezes nem dos meus filhos direito eu sei, porque eu sei quando eles estão ali na minha frente, né? Eu procuro sempre saber o que eles fazem fora, mas se não mudar a atitude, irmãos, Deus passa a espada. Deus fez isso com Hofni e Finéias. Lembra do sacerdote Eli? Um homem de Deus, temente a Deus, e tinha seus filhos, e ele levava os filhos para a igreja, só que os filhos faziam o quê? Um monte de coisa errada, levava até mulheres
para dentro do templo. E ele sabia, só que é aquele negócio, irmãos, às vezes a gente sabe das coisas, a gente fica guardando, e não vai combater aquilo, não vai a fundo para ter uma libertação daquilo. E onde Deus foi, passou a espada nos dois, os dois morreram. E engraçado que Samuel ele também foi criado por Eli, mas Samuel, ele já seguiu um outro caminho. Então a gente vê, às vezes a gente tem nossos filhos, 2, 3, 4, cada um tem aqui uma quantidade, e a gente vê que um não é igual ao outro, um é sempre diferente do outro. Mas nós temos que ter cuidado com os 2, com os 3, mesmo eles sendo diferentes, a gente tem que saber tratar cada um conforme ele é. Eu sempre pedia muita sabedoria para Deus para lidar com a Larissa, que a Larissa tem mais ou menos o meu gênero, né? E o Pedrinho já é mais assim, tranquilão, igual o Leandro, né? Então eu sempre peço ainda, né, sabedoria para Deus para lidar com ela, porque às vezes eu fico nervosa com ela responde, a gente fica ali nós duas, né? Aí o Leandro fala, vocês duas são iguaizinhas. E aí você começa a olhar e você fala, meu Deus, eu tô vendo eu ali. É engraçado, mas isso é uma coisa séria, irmãos. Porque você olha, se não é bom, você não tem que achar legal. Que nem eu olhava para ela e falava, não, igual eu não, Deus me livre, coitada. Não desejo isso na vida dela, já não basta eu. E Deus tratou muito comigo, porque eu era muito assim também, batia tudo de frente. E hoje não, hoje eu me controlo muito, aprendo assim a cada dia, porque Deus ele mostra pra gente assim como a gente deve agir. Às vezes não é fácil, né? Às vezes a gente quer ainda extrapolar, mas Deus mesmo assim ele mostra pra nós, ele tem esse cuidado de falar, ó, você tá fazendo errado, tenha mais paciência, tenha mais domínio próprio. E é assim que a gente vai tendo a nossa caminhada com Deus. E é assim que a gente vive no plano de Deus, fazendo a vontade do Senhor. E outra coisa, irmãos, nós como um casal, né, não esconda nada do seu marido, principalmente a respeito de filho, porque a mulher ela é mais assim, a gente até aprendeu no curso, né, do Pais para Toda a Vida. A mulher ela é mais a emoção, né, e o homem ele é mais a razão. E às vezes, irmãos, tem que ser o homem para corrigir. E às vezes a gente esconde que, não vou falar nada não, porque ela vai apanhar, ele vai apanhar, ou é porque ele é assim, ela é assim. E acaba escondendo coisas sérias do que acontece com os filhos. Então, não esconda nada do seu marido. Tenta sempre ter esse diálogo, porque o filho é de vocês dois. E se o filho chegar a se perder, vocês dois vão sofrer. E às vezes acaba sofrendo o quê? Mais o pai, porque ela não sabia que estava assim, não sabia que estava fazendo isso. Então não esconda, procura sempre ser amigo do seu marido. Está sempre ali conversando e falando sobre seus filhos. E tentar também ser mais amigos, né, dos nossos filhos. É uma coisa que a Raquel falou uma vez, eu até guardei muito. Não confundir de ser muito amigo do filho, não, porque nós somos mãe e pai. Amigos eles têm aí fora, mas dentro de casa não é tão amigo não. A gente tem que ser meio assim, só para descobrir as coisas, para ver se está tudo bem, mas porque senão eles confundem as coisas. Senão eles confundem as coisas com os amigos, né? Aí é onde começa, porque quando eles são muitos amigos, eles não contam tudo pro outro que fazem. Às vezes você pergunta, como tá fulano? Não sei de nada. Quer dizer, mas sabe, a gente sabe que sabe. São amigos, lógico que sabe, mas não conta pra nós. Por que não conta pra nós? Porque eles também não veem a gente assim com tão amigos, não. Eles contam o que convém. Eles contam o que interessa a eles. Agora o que eles sabem, às vezes, um do outro, eles não falam, não. Então a gente também tem que estar ligeira com isso aí, irmãos, porque eles são muito espertos. E a idade deles hoje, assim, é terrível, né? A gente tem que ficar sempre desconfiando, sempre com o pé atrás e meus filhos sabem, eu sou até meio chata assim, tadinhos, mas é pro bem deles. Um dia eles vão me agradecer, quando eles casarem, tiver os filhos deles, eles vão agradecer a gente pela humildade, né? Pela humildade. E uma coisa, uma frase, irmãos, que eu li assim no curso do Pais para Toda a Vida, que eu guardei muito assim no meu coração. E eu creio que logo a gente vai estar de novo
dando esse curso para estar ajudando assim as famílias no que precisam, né? A gente não tem assim um casamento perfeito, a gente não tem assim filhos perfeitos, mas a gente procura viver assim na palavra do Senhor. Quando o irmão do Leandro começou a trabalhar na gráfica, ele até falou assim para nós: nossa, vocês não brigam não? Daí a gente até falou assim: não, a gente não é de briga, a gente procura conversar sempre, às vezes se altera um pouquinho, mas nada assim de brigar, não. A gente não, graças a Deus, essas coisas a gente sofreu no comecinho, depois a gente aprendeu, né? E a gente procura sempre resolver as coisas no diálogo, mesmo que às vezes ele fala e eu torço um pouco o bico, ou eu falo e ele também não gosta muito, mas a gente procura sempre viver bem, porque os nossos filhos, eles veem isso na gente, eles veem o nosso tratamento dentro de casa, eles veem, muitas vezes a gente acha que não, mas eles reparam de como você trata a sua esposa e como você trata o seu esposo. Eles são muito ligados, né? Mesmo quando é pequeno assim, eles são ligeiros, né? E a gente tem que estar muito atento a isso, de sempre fazer assim as coisas direito, para que eles vejam os bons exemplos. E quando a gente fizer alguma coisa de errado, eles venham aprender com aquilo, que aquilo não deve fazer, porque é errado. E no curso eles ensinam muito essas coisas assim, né? Então, se Deus quiser, daqui a pouco a gente está terminando os estudos, a gente vai voltar a dar esse curso e procurar ajudar, assim. Eu lembro até uma vez, assim, a gente estava fazendo eu estava fazendo até teologia e eu estava passando um processo, assim, meio difícil, assim, com a Larissa, né? E eu lembro que o pastor Reginaldo, ele conversava muito, assim, com a gente, né? Às vezes ele saía da aula, do nada Deus usava ele, assim, ele começava a falar, assim, e era tremendo. E uma vez ele falou assim para mim: irmã Sheila, você tem que tomar cuidado para quando você faz um bolo, você não deixar resto para os seus filhos. Porque às vezes você faz um bolo, aquele bolo lindo, e você leva para fora, mas seus filhos não participam desse bolo. Aí eu achei aquilo tão tremendo que eu fiquei pensando naquilo, né? E ele ainda completou a frase assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daí aquilo eu entendi, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, nós como líderes principalmente, porque nós como líderes, Deus coloca pessoas nas nossas mãos, né? Coloca vidas para a gente cuidar. E às vezes a gente ora tanto por aquelas vidas, a gente busca tanto por aquelas vidas, e a gente esquece os nossos dentro de casa. A gente esquece de orar por eles também, porque eles são a nossa principal obra, porque a nossa obra começa dentro de casa. Então, o nosso ministério é dentro de casa. Então, às vezes a gente se preocupa tanto em orar pelos outros e esquecemos dos nossos dentro de casa. E eu guardei muito essa frase que ele falou para mim, e como a gente dava o curso de casados na época já, né? Aí eu levei isso comigo. Eu falei: não, então eu entendi bem o que ele quis dizer, né? Eu tenho que cuidar mais do meu lar, para depois eu poder cuidar de vidas, né? E aí no curso, né, tem uma frase, um texto que o Mike e Bergs eles escreveram na apostila, que eu achei muito interessante, eu vou compartilhar com vocês. Diz assim: a paternidade não requer licença especial, exame ou qualificações pré-estabelecidas. Entretanto, talvez não exista tarefa mais desafiadora do que investir o próprio tempo na vida de um filho. O destino todo da criança pode ser influenciado, porque Deus permite que seja tão fácil e ao mesmo tempo tão difícil, talvez porque a paternidade nos ensine que precisamos desesperadamente de Deus. Quando as pequenas vidas olham para a nossa liderança, orientação e direção, precisamos buscar essas mesmas coisas no Senhor. Pais verdadeiramente, eles são filhos de Deus, a nós emprestados por alguns anos, e precisamos devolvê-los em bom estado. Eu guardei muito essa frase no meu coração, porque Deus, Ele emprestou os nossos filhos. É um presente de Deus para nós. E nós vamos devolvê-lo para o Senhor. Nós vamos prestar contas do nosso filho para o Senhor. Então, se a gente não cuidar deles da forma que Deus nos orienta na palavra dele, nós vamos pagar pela vida deles também.
Então nós temos que ter essa responsabilidade dentro de nós e cuidar, até quando Deus mandar, irmãos. Às vezes a gente fala, casou, agora eu lavei minhas mãos. Não, ele continua sendo seu filho, você vai ter que continuar cuidando dele, até o fim da sua vida, até que Jesus, ele volte, né? Então que vocês venham ficar com essa frase no coração de vocês e procura estar mais próximo assim do seu filho, saber aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita, aquilo que está faltando nele. Se é a palavra do Senhor, senta e conversa com ele na palavra do Senhor, mostra versículos, mostra na palavra do Senhor aquilo que eles precisam ouvir, para que a gente possa ter alegrias, momentos de alegrias com os nossos filhos, porque eles são bênçãos, eles são do Senhor, e jamais amaldiçoá-los, jamais falar, por que eu fui ter esse filho, por que eu fui ter essa filha? Jamais falar isso, irmãos, porque hoje eu não consigo me imaginar sem meus filhos. E eu não digo assim deles casarem ou sei lá, se eles têm ministérios de missões, não sei, né? Deus é quem sabe. Mas eu não falo disso, eu falo de não ter mesmo eles perto de mim. Porque é uma coisa assim que já não vive mais sem, não é? É uma coisa que ficou ligada ali, não tem mais como separar. Então, às vezes eu estou lá no serviço trabalhando, assim, às vezes eu até fico ouvindo algum louvor, aí eu lembro alguma coisa assim, e teve um dia que eu até fiquei chorando, que eu falei, ai meu Deus, que o Senhor não venha permitir isso, de eu perder meus filhos assim, que eles venham estar comigo até o momento que o Senhor quiser, mas que o Senhor não leve eles antes de mim, não. Porque deve ser uma dor assim horrível, irmãos, você não conviver mais com eles, né? Não ter mais aquele momento assim com eles e sei lá, né? Não ver crescer. A gente vê tantas mães assim perdendo seus filhos e perde a esperança de viver. Isso é uma coisa que eu não desejo assim para ninguém. E que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos vencer, irmãos. Amém. Vencer assim todas essas barreiras. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso tu és. Oh, Deus. Aleluia a Deus. Deus bendito tu és. Basta a gente lembrar, irmãos, da morte de Jesus, como ele sofreu, né, naquela cruz do Calvário, e ele morreu por nós. Deus, ele entregou seu único filho para morrer por nós. E muitas vezes a gente nega até uma oração pelos nossos filhos. Aleluia a Deus. Santo é o nome. Procura, irmãos, assim, deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus, assim, falar com você verdadeiramente. Porque às vezes, irmãos, é um celular, é um filme, que você perde horas ali, às vezes é um trabalho, e você não tem tempo nem para ouvir o que seu filho tem para falar. É nessas coisas que a gente perde eles dentro de casa e dentro da igreja. Porque os nossos afazeres são mais importantes. A nossa vida é mais importante, o nosso trabalho é mais importante, tudo é acima. E a gente não sabe a dor de perder um filho, porque eu acredito que aqui, não sei se alguém perdeu, deve ter sido poucas pessoas. E a gente não sabe a dor que é de perder um filho. E isso a gente não quer para nós. Então que nós venhamos cuidar daquilo que o Senhor nos deu, que é a nossa família, que nós venhamos honrar a nossa família, honrar o nosso esposo, o esposo honrar a sua esposa, para que nossos filhos venham ter um futuro presente, um futuro de bênção na vida deles e não maldições. Que a gente não vê, irmãos, porque a gente viveu no passado alguma coisa,
querer transferir isso para os nossos filhos. Porque às vezes tem coisas na nossa vida que a gente vai se arrastando e acaba passando para eles. E eles não têm culpa do que a gente viveu lá no passado. E eles não têm culpa da gente ter sido muitas vezes negligente lá no passado. Eles não têm que pagar por isso hoje. Eles não têm que pagar por isso hoje. Então aprenda a dar ouvido para o Senhor, para depois você não se lamentar. Porque Deus, Ele é justo, irmãos. Eu não sei com quem Deus está falando aqui, mas Deus, Ele é justo. Então cuidado com a vida que você está levando. Se você está sendo negligente em alguma área da sua vida, procure um conserto nessa noite. Porque Deus, Ele vem com a justiça. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar.